promessa não morre. Está na Bíblia? Você já leu alguma vez na Bíblia isso? É um dos chavões preferidos por pastores, pregadores, animadores de palco, né? Que é o que nós temos visto hoje. Na hora da palavra, na hora daquele momento onde que os crentes se emocionam e glorificam a Deus e extrapolam muitas das vezes, esses pregadores e pastores usam esses chavões. Só que é um tanto perigoso, porque a Bíblia em momento algum relata isso, né? Ah, mas você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Cuidado com isso, meu irmão. Olha o que diz o texto aqui, em Hebreus capítulo 11. Vai nos falar sobre os heróis da fé, sobre Abel, sobre Noé, sobre Enoque. E quando a Bíblia chega no versículo de número 13, olha o que está escrito. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-a de longe, crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Então eles não receberam de fato a promessa na sua totalidade, né? Você vê que quando Deus chamou Abraão, o Senhor disse: farei de ti uma grande nação. E nós, a igreja de Deus, sim, é descendência de Abraão pela fé. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Somos da descendência de Abraão pela fé. Olha o que diz o texto ainda em Hebreus capítulo 11, e no versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Então a bênção de Deus aqui, ela se expandiu de uma forma tão gloriosa e maravilhosa, que ela vai se concretizar, né? Ela vai alcançar a sua totalidade quando a igreja for se encontrar com Cristo. Nós vemos isso, meus irmãos, que Deus é um Deus, não que Deus não queira cumprir a promessa, mas Deus sabe de todas as coisas. Exemplo disso nós vemos Moisés. Quando Deus chegou a Moisés e disse: Moisés, eu vou tirar meu povo do Egito, vou levar para uma terra. O Senhor faz promessa para Moisés. Moisés, por 40 anos, leva o povo até, a Bíblia diz, até um certo ponto da sua vida, lá na frente, um pouquinho antes do povo de Deus alcançar a promessa. O que Deus faz? Deus chama Moisés e diz: Moisés, sobe nesse monte, tu verás a terra, mas você não vai entrar na terra. Então, ou seja, havia uma promessa sobre Moisés. Por que Deus não cumpriu? Por que Deus o tomou para si, sem antes cumprir a promessa na vida de Moisés? Deus poderia ter deixado ele entrar na terra. Só que Deus quis, como diz o texto, aprove Deus alguma coisa melhor. Ou seja, Moisés não pisou com seus pés em Canaã. Só que Moisés, se você ler o texto, a Bíblia diz que na transfiguração de Jesus aparece quem? Moisés e Elias. Então, o próprio Moisés recebe ali uma bênção, a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, e a terra que ele vai pisar não é a terra de Canaã ou a terra palpável que os pés dos homens podem pisar, mas sim a terra celestial, aquilo que o Senhor já reservou para cada um de nós. Por isso, meu irmão, quem tem promessa de Deus pode sim morrer antes dela se cumprir. É o texto. Leia todo o capítulo 11 do livro aos Hebreus, e você vai entender um pouquinho melhor a esse respeito. Nós temos no nosso meio evangélico uma cantora que aprove Deus também a recolher, né? E havia muitas promessas, e alguém até se pergunta por que Deus recolheu antes do tempo. E na verdade a promessa de Deus está cumprindo todos os dias. Hoje é uma das cantoras que mais os vídeos dela, os hinos dela no YouTube é um dos hinos mais vistos, mais ouvidos. Então, ou seja, a voz dela, mesmo que Deus a recolheu, a voz dela hoje alcança os 4 cantos da terra. Então, mesmo ela tendo partido para com Deus, a promessa está se cumprindo. Então, por isso, meu irmão, fique firme na palavra de Deus, ande nos caminhos de Deus, né, para que a promessa de Deus venha se cumprir na tua vida. E se não se cumprir aqui, ela vai se cumprir na eternidade. Outro ponto principal que nós precisamos entender também é que se nós se desviarmos da verdade, se desviarmos da palavra de Deus, corre o grande risco de também morrermos e não vermos a promessa se cumprir. Por quê? Porque para Deus cumprir as promessas em nós, eu preciso estar em obediência à sua palavra. Não tem como. Ah, pastor, mas o meu filho tem uma promessa, está no mundo. Minha filha, pastor, tem uma promessa, Deus falou que ia fazer isso na vida dele e fazer isso na vida dela, mas se afastou, desviou. Cuidado, cuidado. Porque
Não é por causa da promessa que Deus não vai permitir, quem sabe, acontecer alguma coisa. Não, meu irmão. Para nós vermos a promessa cumprindo, para que Deus cumpra a sua promessa, nós precisamos estar no caminho de Deus. Precisamos obedecer a sua palavra. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Então esse chavão, esse jargão aí, quem tem promessa não morre, cuidado. Cuidado, porque não está na Bíblia e pode ser uma maneira, né, uma forma de linguagem para tentar te prender, e aí você vai dizer, então não vou morrer antes de cumprir. E tem muitos hinos no meio evangélico que falam a respeito disso. Então eu convido você, não é que eu estou aqui para simplesmente ser um crítico, é porque tem coisas que estão sendo extrapoladas nas igrejas. E nós precisamos, como salvos, começar a lutar contra certos costumes que infelizmente têm entrado no meio do povo de Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Se você desejar que nós ter uma opinião de um vídeo que você quer que a gente faça algum assunto que você quer que a gente aborde, nós vamos estar fazendo na medida do possível para te abençoar. Então, mais um vídeo que você possa ter aprendido um pouquinho mais, e eu lhe convido, leia a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Deus te abençoe.